Senhor, povos de toda a terra, aclamai a Deus, aclamai a Deus, com brados de alegria. Louvai, louvai o Senhor, povos de toda a terra, aclamai a Deus, aclamai a Deus, com brados de alegria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Caros peregrinos, caros irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a este lugar privilegiado do nosso encontro com Deus através da sua Mãe Maria. Estamos aqui para unir-nos espiritualmente entre nós em louvor a Deus e a Nossa Senhora. Estão conosco alguns grupos, é um grupo de paróquia Nossa Senhora do Pilar, de São João del Rei do Brasil, e da Vitória do Brasil também, um grupo de Edelon Santana. Saúdo a todos também, que se unem conosco através dos meios de comunicação. E para podermos celebrar dignamente esta Santa Missa, reconheçamos agora que somos pecadores e peçamos perdão por nossas faltas, omissões. E confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, e muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus de misericórdia, concedei propício à vossa Igreja, que reunida pelo Espírito Santo se dedique totalmente ao vosso serviço e realiza a vossa vontade num só coração e numa só alma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, disse Paulo aos anciãos da igreja de Éfeso: Tende cuidado convosco e com todo o rebanho, do qual o Espírito Santo vos constitui vigilantes, para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com o sangue do seu próprio Filho.
Eu sei que depois da minha partida se hão de introduzir entre vós lobos devoradores que não pouparão o rebanho. Entre vós mesmos se hão de erguer homens com palavras perversas para arrastarem os discípulos atrás de si. Por isso, sede vigilantes e lembrai-vos que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de exortar com lágrimas cada um de vós. Agora, entregue-vos a Deus e à palavra da sua graça, que tem o poder de construir o edifício e conceder a herança a todos os santificados. Não desejei prata, ouro ou vestuário de ninguém. Vós próprios sabeis que estas mãos proveram às minhas necessidades e as dos meus companheiros. Em tudo vos mostrei que é trabalhando assim que devemos acudir aos mais fracos. E recordo-vos as palavras do Senhor Jesus. Há mais felicidade em dar do que em receber. Dito isto, Paulo pôs-se de joelhos e orou com eles. Todos romperam em pranto e, lançando-se ao pescoço de Paulo, começaram a abraçá-lo, consternados, sobretudo por ele lhes ter dito que não mais tornariam a ver o seu rosto. Em seguida, acompanharam-no até ao barco. Palavra do Senhor. Povos da terra, louvai o 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 Senhor. Mostrai, Senhor, o vosso poder. Confirmai o que por nós fizestes. No vosso templo em Jerusalém, os reis vos oferecem presentes. Povos da terra, louvai o Senhor. Povos da terra, louvai o Senhor. Reinos da terra, cantai a Deus, entoai hinos ao Senhor. A Ele que avança pelos céus altíssimos e faz ouvir a sua voz poderosa. Povos da terra, louvai o Senhor. Povos da terra, louvai o Senhor. Sobre Israel resplandece a sua majestade, e nas nuvens está o seu poder. O Deus de Israel dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Povos da terra, louvai o Senhor. Povos da terra, louvai o Senhor.
Senhor é a verdade, santificai-nos na verdade. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e orou desse modo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, o nome que me deste. Guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, e assim se cumpriu a Escritura. Mas agora vou para ti, e digo isso no mundo, para que eles tenham em si mesmos a plenitude da vida da minha alegria. Deles a tua palavra, e o mundo odiou-os, por não serem do mundo, como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que o livres do mal. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Eu consagro-me por eles, para que também eles sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Caros peregrinos, irmãs e irmãos, a liturgia de hoje, a palavra principalmente do Evangelho, temos que entender em contexto do tempo litúrgico em que vivemos. Esse domingo celebrávamos a ascensão do Senhor, a sua subida ao céu, à casa do Pai, e domingo que vem vamos celebrar o dia de Pentecostes, quer dizer, o dia da vinda do Espírito Santo. E, de uma certa forma, Jesus Cristo, despedindo-se com seus discípulos, apesar que ele não os abandona, não fica longe, mas quer lhes dar uma esperança, uma força, porque de agora em diante eles mesmos vão ter que enfrentar os desafios da vida, os desafios da missão, os desafios da evangelização. Sabemos que não foi um desafio fácil. Todos eles, com exceção de São João Evangelista, entregaram a sua vida por completo até a morte para proclamar o Evangelho, para anunciar a boa nova. Por isso, Jesus Cristo disse: não se preocupem, ninguém de vós vai se perder, ninguém de vós vai ficar fora da minha atenção, dos meus cuidados. Sabemos, por outro lado, que ele enviará a esses discípulos, enviou à igreja, a todos nós, os dons do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo. E se estamos falando do Espírito Santo, podemos dizer que é o Espírito do bem. Todo bem. Qualquer que seja o bem, para que seja o crescimento físico, espiritual, intelectual da pessoa, é o dom do Espírito Santo. Tudo isso que somos capazes de fazer bem, toda nossa capacidade de amar,
toda a nossa capacidade de nos unir, de compartilhar uns com os outros as nossas experiências, o nosso conhecimento, nossa personalidade, é o dom do Espírito Santo. Por isso, Jesus Cristo reforça tanto o valor da unidade. Na unidade se expressa mais a graça do Espírito Santo. E começamos na unidade da família. Quando a família é unida, faz muito bem para si e para seu ambiente. Vive o Espírito, cria, constrói, ajuda a se desenvolver pessoalmente a todos, ao marido, à mulher, às crianças, aos filhos. O grande dom do Espírito Santo é a unidade da comunidade. Uma comunidade unida consegue muitas coisas. Consegue conquistar as coisas para o bem do mundo, para o bem primeiro da sua comunidade, depois da sociedade. Como é importante quando pessoas se unem entre si. A igreja, o maior dom da igreja exatamente é a unidade. Enquanto mais somos unidos, a nossa oração é mais ouvida, a nossa oração é mais forte, a nossa oração traz mais graças que tanto precisamos. Esperemos, com toda a confiança, que esse Espírito desça sobre nós, sobre nossas famílias, sobre nossa comunidade, sobre nossa igreja, sobre nosso país, sobre toda a humanidade, para que cresça e sempre fique cada vez melhor, cada vez amando mais, cada vez mais praticando a justiça, o bem. Isso que esperamos e isso que pedimos. O Espírito Santo da unidade, do amor, da paz. Irmãs e irmãos, o Senhor continua a apacentar hoje a sua igreja através dos pastores que o Espírito Santo escolhe. Oremos ao Pai, dizendo: guiai-nos, Pai Santo, pelo vosso Espírito. Guiai-nos, Pai Santo, pelo vosso Espírito. Para que os pastores da Igreja, guiados pelo Espírito Santo, entreguem os fiéis a Deus e à palavra da sua graça, a fim de que eles sigam os caminhos do Evangelho, oremos. Guiai-nos, Pai Santo, pelo vosso Espírito. Para que todas as pessoas, particularmente nos jovens, se desenvolvam um sentido autêntico de liberdade, face à escravidão camuflada do mundo de hoje, oremos. Guiai-nos, Pai Santo, pelo vosso Espírito. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Guiai-nos, Pai Santo, pelo vosso Espírito. Para que a despedida de Jesus na última ceia com os apóstolos dê a todos os discípulos de hoje a plenitude da sua alegria, pela palavra que lhes deixou e pela oração que fez por eles, oremos. Guiai-nos, Pai Santo, pelo vosso Espírito. Para que todos os que o mundo odeia por não serem do mundo, recebam a graça de permanecer na unidade do Pai e do Filho, plenitude da alegria de Cristo e a sua última vontade, oremos. Guiai-nos, Pai Santo, pelo vosso Espírito. Para que a sabedoria do Espírito Santo nos faça descobrir, segundo a palavra do Senhor Jesus, recordada por Paulo, que há mais de felicidade em dar do que em receber, oremos. Guiai-nos, Senhor, pelo vosso Espírito. Pai de amor infinito, fazei que a vossa Igreja resplandeça sempre mais como sinal de unidade para todos os homens.
Por Cristo, nosso Senhor. Orai, irmãos, para que as nossas alegrias e tristezas de cada dia, unidas ao sacrifício de Cristo, sejam aceitas por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, o sacrifício que vós mesmos nos mandastes oferecer, e por estes sagrados mistérios que celebramos, confirmai em nós a obra da redenção. Por Cristo, nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Porque o Senhor Jesus Cristo, Rei da glória, vencedor da morte e do pecado, subiu aos mais altos dos céus ante a admiração dos anjos e foi constituído mediador entre Deus e os homens, juiz do mundo e Senhor dos senhores. Ele não abandonou a nossa condição humana, mas subindo aos céus como nossa cabeça e primogênito, deu-nos a esperança de irmos um dia ao seu encontro, como membros do seu corpo, para nos unir na sua glória imortal. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultamos homens por toda a terra, e como os anjos e todos os coros celestes, proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e torná-la perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, com o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende piedade, tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado
e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis, reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiros de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não sou digno de que entreis minha morada, mas dizei uma palavra e sereis. Pai Santo, guarda no teu nome os que me deste, para que sejam em nós confirmados na unidade, diz o Senhor. Pai Santo, guarda no teu nome os que me deste, para que sejam em nós confirmados na unidade, diz o Senhor. Como suspira o veado pelas correntes das águas, assim minha alma suspira por vós, Senhor. Pai Santo, guarda no teu nome os que me deste, para que sejam em nós confirmados na unidade, diz o Senhor. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo.
quando irei contemplar a face de Deus. Pai Santo, guarda no teu nome os que me deste, para que sejam em nós confirmados na unidade, diz o Senhor. Dia e noite as lágrimas são o meu pão, enquanto me repetem todo o dia: onde está o teu Deus? Pai Santo, guarda no teu nome os que me deste, para que sejam em nós confirmados na unidade, diz o Senhor. A minha alma estremece ao recordar quando passava em cortejo para o templo do Senhor. Pai Santo, guarda no teu nome os que me deste, para que sejam em nós confirmados na unidade, diz o Senhor. Porque estás triste, minha alma, e desfaleces. Espera em Deus, ainda o hei de louvar, meu Salvador e meu Deus. Pai Santo, guarda no teu nome os que me deste, para que sejam em nós confirmados na unidade, diz o Senhor.
Aleluia, aleluia. Louvor a vós, ó Cristo. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Louvor a vós, ó Cristo. Aleluia, aleluia. O Senhor ressuscitou, chegou a hora do Senhor. Aleluia. Ó Cristo, amor supremo, ó Cristo, glória a vós. Aleluia, aleluia. Louvor a vós, ó Cristo. Aleluia, aleluia. Oremos. Fazei, Senhor, que a comunhão deste divino sacramento aumente em nós a vossa graça, nos purifique de todo o pecado e nos torne cada vez mais dignos de tão grande benefício. Por Cristo, nosso Senhor. Voltando-nos todos à imagem da Nossa Senhora, rezemos a oração jubilar de consagração. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor. No teu imaculado coração, seu o refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinto Marto, assisti benignamente aos vossos servos, e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.